Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vão? Como estão? Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Foco. Mais um programa Escola Bíblica Dominical em Foco. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, certo? A lição dos jovens. Você que é o nosso, está nos acompanhando nas redes sociais, seja muito bem-vindo. Deus os abençoe. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus no campo de Pacajus, no Ceará. Estamos aqui com o nosso presidente, pastor Eliakim Rodrigues de Souza, né, a quem mandamos um abraço, a toda a equipe de mídia, na pessoa do nosso irmão Dudu e toda a equipe que trabalha com ele, na edição desses vídeos. Nós estamos cada dia tentando melhorar, tá certo? E contamos com o seu apoio, com a sua participação. E hoje a lição que nós vamos comentar é a lição de número 9, a lição que tem um título muito importante, um título muito bom, até porque a lição toda é muito boa, a lição dos jovens, tá certo? Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Cruz. A lição de número 9 tem como título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. A lição desse trimestre tem como tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para testemunho do cristão em nossos dias. Então, baseado na vivência, na vida, na experiência de Daniel, nós estamos comentando essas lições aqui. Nós já tivemos 8 lições tratando só sobre o livro de Daniel, sobre a postura de um verdadeiro cristão. O interessante é que essa palavra ela não se aplica apenas para o jovem cristão, mas para toda a igreja de uma forma geral. Mas o jovem, em específico, ele está vivenciando neste tempo momentos muito difíceis. E o tema aqui vai nos trazer o seguinte: entre a lei de Deus e a lei dos homens. O versículo principal, o texto principal está em Daniel 6,10, que Daniel diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. O resumo da lição, desta lição que nós estamos estudando, vamos estudar hoje, é justamente: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Ora, eu já quero iniciar dizendo para você: e aí, você é fiel a Deus ou você é fiel aos homens? Tem pessoas que trocam a fidelidade a Deus pela fidelidade aos homens, né? Fazem de tudo para cumprir a palavra dada a homens, mas não cumprem a palavra dada a Deus. Como assim? Ora, se nós aceitamos Jesus como Salvador, não é mais a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus. Ele é que comanda a nossa história, a nossa vida. Ele é quem manda em tudo. Então, a primeira palavra, a lei, a palavra que vale é a palavra de Deus. Então, nós temos que entender isso para poder termos firmados nossos pés. Qual é o objetivo da nossa lição? Pelo menos, nós temos aqui 3 objetivos específicos. Primeiro, conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido. Segundo, compreender como se deu a conspiração contra Daniel. E quarto, aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então aqui está nossa base de trabalho hoje. Então vamos entender isso para a gente poder compreender melhor a palavra do nosso Deus. Precisamos entender que Daniel está vivendo um novo momento aqui. Houve a queda do Império Babilônico e emerge um novo império, o Império Medo-Persa, trazendo consigo uma política de tolerância e liberdade religiosa. Oh, meu Deus! É justamente nesse contexto que Daniel enfrenta uma prova significativa da sua fé. O capítulo 6 nos oferece uma oportunidade valiosa para ponderar sobre a transição de poder nos governos humanos, a permanência inabalável
da soberania divina, independente do governo. Vou falar aos poucos, que é para a gente compreender melhor, tá bom? Vamos lá. Meus irmãos, meus amigos, o contexto que vivemos hoje não é muito diferente disso. Estamos vivendo um momento onde temos transição de governo para acontecer. Mas a nossa postura precisa ser inabalável. Nós temos um Deus que é soberano, independente da situação política, independente de quem governe. Nós precisamos entender isso. Essa lição de hoje, ela vai nos permitir discutir criticamente a contraposição da lei natural com relação à lei de Deus. A lei de Deus, ela é superior à lei dos homens, precisa ficar bem claro. Especialmente quando surgem desafios justamente da liberdade de crença. É justamente aí que nós mostramos o problema de Daniel, o maior desafio que Daniel enfrenta é justamente quando ele entra para um governo que é um governo de tolerância. E hoje muito se fala disso. Precisamos ser tolerantes. Todas as religiões têm liberdade. E aí você é confrontado. É justamente aí que você tem que mostrar quem realmente você é. E Daniel faz isso com muita primazia, com muita sabedoria. Vamos entender mais alguma coisa aqui. No capítulo 6, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 mil presidentes, a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos e presidentes e capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazer firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Armadilha preparada. Só para você entender, e você sabe como funciona aqui, você que vem estudando, acompanhando, lendo o livro de Daniel, você percebe a armadilha que prepararam para Daniel. Ora, Daniel tinha o costume de todos os dias orar 3 vezes ao dia. Manhã, 9 horas da manhã, né? Na terceira hora, na 9ª hora, na 6ª hora. Ele tinha o costume de estar orando 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Todo dia, se passasse, estava lá orando a Deus, orando a Deus. Ora, esse era o costume deles. Os homens já haviam procurado uma forma de tentar derrubar Daniel. Eles já tinham tentado, dentro da lei, dentro do governo, se ele era corrupto, se ele tinha algum vício, se ele... Ele não tinha. Porque ele tinha um espírito excelente, ou seja, ele entendia que o seu Deus estava presente com ele em todos os lugares e em todos os negócios que ele fazia.
Jovens, fica a dica. Deus nunca vos deixa sozinho. Deus nunca nos deixa só. Aonde estivermos, Deus está conosco. Para onde formos, Deus está ao nosso lado. Deus está nos acompanhando 24 horas. Entende? Você nunca esteve só e nunca vai estar sozinho. Porém, você precisa andar em retidão, ser sincero. E Daniel tinha essa característica. Você perceba no texto que nós acabamos de ler, que o Dário, ele estabelece, o imperador, ele estabelece 120 presidentes. E dentre os 120 presidentes, ele escolhe 3 para ser príncipes, para receber as demandas que vinham dos presidentes. É como se fosse aqui uma eleição de vereadores, e prefeitos e governadores. Mas só que Daniel era reto, justo. Daniel era tão bom, que o imperador Dário pensava em colocar ele sob chefe de tudo. Por quê? Porque ele era reto, temente a Deus, tinha um espírito excelente. Precisamos de crentes, de obreiros, de gente crente em Jesus, fiéis, honestos, verdadeiros. Gente que não tem compromisso com o mal. Gente que não se envolve com a corrupção, com a imoralidade, com o pecado que tão de perto nos rodeia. Gente que se afasta disso e que às vezes até perde amigos. Às vezes perde até oportunidade, às vezes perde até posição, porque é contra o erro, contra o que é errado. Precisamos nos manter firmes, não importa se isso vai dar na cova dos leões, precisamos nos mantermos fiéis. Fica a dica, jovens. O capítulo 6 de Daniel nos introduz justamente numa nova política governamental. Daniel antes já tinha passado por Nabucodonosor e já tinha vivido várias experiências. Desde o princípio que ele não se corrompe. Quando chega o novo rei que dá liberdade, que dá oportunidade, que deixa o povo de Israel voltar para Jerusalém, que financia a reconstrução dos muros. Daniel poderia dizer, poxa, eu sou muito devedor a esse rei, eu vou... Não, meu filho, eu vou manter a minha fiel à lei de Deus e não à lei dos homens. Nós precisamos ser fiéis à lei de Deus e não à lei dos homens. A cidade agora ela era controlada pelos medos e persas, também conhecidos como Império Aquemenida. Essa mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sob o novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação da sua vida. Precisamos entender que, independente dos desafios que se levantem, nós temos que viver uma vida de oração, de constante oração. Porque a tentação e a perseguição sempre vai existir, mas nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus em tudo. Primeiro ponto da nossa lição, jovens, vai falar sobre vivendo sob um novo governo. A identidade do novo rei. O capítulo 6 de Daniel começa com a descrição de um novo rei, que é chamado de Dário, o Medo. A identidade desse governante, mencionado outros versículos, como Daniel 11:1, é a única questão debatida entre os estudiosos, diante do fato de que Ciro, o persa, foi quem conquistou a Babilônia, conforme está lá em Isaías 44. Uma corrente diz que se trata da mesma pessoa. Alguns acreditam que Dário e Ciro seria a mesma pessoa. O entendimento majoritário da maioria, no entanto, compreende que Ciro, após a sua conquista, teria constituído Dário temporariamente como governante subordinado a ele. Segundo John Lennox, essa ideia é apoiada linguisticamente pelo fato de Daniel dizer que Dário foi constituído rei e que ocupou o reino. Segundo a obra, o conto do Conterzi, os relatos bíblicos
também nunca se referem a Dário como rei da Média Persa, mas apenas como governante da Babilônia. Então, quem era Dário? Subentende que pode ter sido o nome de Ciro, foi dado, ou então alguém que Ciro constituiu para estar na Babilônia, por ser a sede do império, um governante específico, enquanto Ciro continuava as suas conquistas. No item 2 do 1 do 2, o novo governo. O novo governo ficou conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política no império. Também estabeleceu uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo econômico. O rei organizou o império em satrapias, que eram províncias administrativas com governadores nomeados por ele, os quais detinham autoridade sobre os assuntos civis e militares da sua região. Acima deles foram nomeados 3 presidentes, também chamados de príncipes, incluindo Daniel. Eles tinham a responsabilidade de supervisionar a administração do império e garantir que as províncias fossem governadas de acordo com as leis e diretrizes do rei. Eram responsáveis por relatar qualquer irregularidade e comportamento inadequado dos sátrapas. Então, os prefeitos eram fiscalizados pelos governadores, os sátrapas, que eram os prefeitos, e os governadores, os príncipes, eles passavam para verificar toda a situação. Esse era o sistema de governo que estava naquele momento. O terceiro ponto da lição vai nos dizer que uma política de tolerância religiosa. Eu quero frisar bastante isso aqui para entender que Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os novos conquistados. Promulgou um código de leis conhecidos como Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa, permitindo que vários grupos étnicos praticassem as suas crenças. O chamado Edito de Ciro, também denominado como Decreto de Ciro, possibilitou que os judeus deportados pelos babilônicos retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo, tudo financiado pelo governo. Mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido por suas convicções. Isso mostra que, embora em muitos países os crentes tenham uma ampla proteção jurídica de expressão de suas crenças, a previsão do Decreto Internacional dos Direitos Humanos não estão isentos de serem constrangidos, forçados a relegar a sua fé. A previsão da liberdade religiosa na Constituição e nas leis não garante que os cristãos não serão discriminados, ofendidos, especialmente por causa da sua imposição ideológica. Então, mesmo que os direitos humanos nos deem todo esse direito, nós temos notícia de países como a própria Venezuela, a Coreia do Norte e outros países que a perseguição religiosa é tremenda. Tudo por causa do tipo de governo que foi estabelecido. Então, a gente precisa, nesse primeiro ponto da nossa lição, a gente precisa pensar, né? Pense aí se você foi constrangido por causa da fé. Será que falta testemunha? Né? Você já foi em algum momento? Pense sobre isso. É importante a gente pensar o seguinte: embora em muitos países os crentes tenham a ampla proteção jurídica da expressão de suas crenças, com previsão na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, não estão isentos de serem constrangidos, forçados a relegar a sua própria fé. Então, mesmo que tenhamos todas as leis, sempre estamos sujeitos a situações
complicadas, vexatórias, difíceis, né? O segundo ponto da lição vai nos falar sobre a conspiração contra Daniel. Vamos entender o que foi que armaram para o cristão, né? A distinção de Daniel. Ora, em razão de sua excelência, começou-se a distinguir dentre os demais presidentes, né? Ele começou a se destacar entre os demais. Essa foi justamente a razão pela qual o rei pensava em promovê-lo. Isso mostrava que Daniel, além de fiel, era zeloso nas questões religiosas e também um profissional qualificado, dedicado, fazendo-se sobressair-se em suas atividades. É necessário lembrar que o trabalho foi criado por Deus. É um elemento importante na vida e pode ser uma forma de vocação divina. A Bíblia nos recomenda a fazer tudo conforme as nossas forças para a glória de Deus. Então, eu trabalho em tal empresa e lá é tudo ruim. Não, talvez não seja tudo ruim, não. Talvez o ruim da empresa seja você. Por quê? Porque você não está trabalhando como se fosse para Deus. Você diz que ama Deus, ama Jesus, mas no seu trabalho faz tudo com má vontade. Como é que é para Deus? Precisamos pensar sobre isso. Nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus, para a glória de Deus. É um trabalho pesado, faça com dedicação. E o nome de Deus vai ser glorificado. Daniel é glorificado, né? O nome de Deus é glorificado na vida de Daniel pela postura. Um homem reto, direito, temente a Deus. Essa é a postura do cristão, né? Claro que isso vai gerar o segundo ponto do 2, né? Que é a inveja e a conspiração. Assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja brotou. Infelizmente é exatamente isso que acontece. Isso é algo que ocorre com tanta frequência em qualquer ambiente. E até mesmo dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Em vez de reconhecer a excelência do outro, procurar aprender com ele, os invejosos preferem o caminho inverso. De destruir, de fazer uso de fofoca, tramas, acusações, calúnias. Por isso, dentro dos bastidores do reino, os demais presidentes e os governantes arquitetaram um complô diabólico para acabar com a imagem de Daniel perante o rei, procurando ocasião para difamá-lo. Contudo, a Bíblia afirma que eles não encontraram qualquer coisa que pudesse acusar, nem de culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Lembre-se, jovens, de que quando se trata da presença de Deus, os inimigos não terão nada para acusar. Os inimigos tentaram de tudo contra Daniel, não acharam nada. E aí? Se procurarem levantar tua ficha hoje na empresa, dá certo? Tem alguma coisa? Precisamos melhorar, irmãos. O plano contra Daniel. Olha a artimanha diabólica que eles preparam contra Daniel. Percebendo que não teriam nada contra Daniel, tendo em vista a sua conduta ilibada, os líderes mudaram a estratégia e resolveram encontrar na lei do seu Deus algo que pudesse prejudicá-lo. Eles deixaram de procurar na conduta e passaram a prejudicar Daniel com base nas suas convicções. Para tal, os homens perversos procuraram ao rei e sugeriram que fosse proibido em todo o reino, pelo período de 30 dias, que se fizesse petições ou orações a qualquer divindade ou homem, a não ser ao rei. A punição pela desobediência seria o lançamento na cova dos leões. A estratégia dos inimigos de Daniel em muito se assemelha ao secularismo anticristão que nós estamos vivendo, procurando centralizar o Estado,
A figura da divindade está sendo deixada de lado, sem dúvida. Buscam de todas as maneiras restringir a manifestação de crença e punir a convicção dos cristãos. Na legislação e em decisões judiciais, sugerem novos entendimentos que procuram amordaçar, fechar a boca, a voz da igreja, abolindo não somente a liberdade de crença, mas também a liberdade de expressão. Vivemos em uma era de suposta tolerância, todavia, enquanto todas as expressões são válidas e permitidas, o cristianismo cada vez mais é hostilizado por causa da sua defesa de valores absolutos e a intolerância dos intolerantes. Perceba que querem restringir a igreja para não falar. A igreja não pode dizer nada. A igreja não pode dizer nem o que está escrito na Bíblia. Porque hoje, se você falar a respeito do que está escrito na Bíblia, conforme está escrito na Bíblia, alguns se levantam contra. E é uma ira e é uma revolta. São intolerantes com relação à palavra. Hoje nós estamos vivendo uma situação que, no caminho do novo plano global, para a unidade religiosa, esta pessoa de Cristo, historicamente, o cristianismo, o tem considerado inigualável ao Filho unigênito e essencial de Deus, o Senhor e Salvador. Mas muitos cristãos, ou pelo menos muitos daqueles que usam o rótulo de cristão, estão começando a pensar que já não podemos mais manter a exclusividade em meio ao crescimento da consciência de outros, das convicções religiosas. E o ímpeto da unidade do inimigo é justamente a exclusividade. É justamente a unidade. É justamente a ideia do sedutor, de ser resistido, de afrontar a igreja, de fazer com que de negar a verdade do Evangelho, de negar que o Evangelho é verdadeiramente absoluto. Hoje nós temos, primeiro, existe o pluralismo que afirma diretamente que temos de aceitar todas as religiões como iguais, e isto não é verdade. Todas as religiões, elas não são iguais, porque o Deus não é o mesmo. Há pessoas que adoram o próprio homem, então o homem não é Deus. Deus, ele é soberano e é absoluto em tudo. Isso precisa ficar bem claro. Nós precisamos entender que tem muitas coisas se levantando. E se os jovens não tiverem conhecimento, vão ter problemas no futuro. E alguns já têm nas escolas, nas universidades, porque eles não conseguem, não há diálogo. Essas pessoas são tolerantes, mas não toleram o Evangelho. É interessante, né? A lei dos homens e a lei de Deus. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Nós estamos já encerrando. O terceiro ponto da nossa lição vai falar o seguinte: o contraditório, que muitas vezes não é assim. Olha só. Contrariando a lei dos homens. Mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel não se acovardou de dar testemunho da sua fé, ainda que fosse um alto funcionário e ocupasse um lugar de privilégio no império. Daniel não negou sua integridade e fidelidade a Deus. O servo de Deus sempre Os servos de Deus sempre foram e serão obedientes ao seu rei. Porém,
Precisamos entender que Daniel, mesmo sendo essa pessoa que, como servo de Deus, sempre foi temente e obediente ao seu rei, ao perceber que a lei humana contraria a lei divina, nós devemos fazer como Daniel. Ele desobedeceria a lei. Por quê? Porque o mandamento era injusto. Se o mandamento não fosse injusto, ele teria feito exatamente aquilo que o decreto dizia. Mas ele fez exatamente o que o decreto proibia. Por quê? Porque era injusto. O único que merece adoração, louvor, engrandecimento é Deus. Mas ele tinha ainda mais convicção de que estava debaixo da autoridade maior, que era a autoridade que provinha de Deus. Em segundo lugar, como um homem temente e um bom cristão, o profeta era cumpridor das leis dos homens. Contudo, ele não as cumpriria quando se chocasse com as leis de Deus. Por isso que Pedro diz: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Afinal, é mais importante a lei estabelecida por Deus do que a lei estabelecida pelos homens. A lei de Deus, ela é imutável, ela é atemporal, ela não pode ser contrariada. E em terceiro lugar, Daniel sabia quem era Deus. E é esse o grande problema, sabe? Muita gente não sabe quem é Deus, por isso que segue qualquer tipo de Deus, segue qualquer tipo de lei, qualquer tipo de ordem. Qualquer um que se chega falando em nome de Deus, ele acredita. Por quê? Porque ele não conhece Deus. O poder da oração. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar a Deus em oração. Ele orou persistentemente, pondo-se de joelhos 3 vezes ao dia. A oração deve ser um hábito na vida de todos aqueles que buscam intimidade e resposta da parte do Senhor. As pessoas não são perseverantes na busca da intimidade pela resposta de Deus e depois querem que Deus responda as suas orações. Também Daniel orou agradecendo a Deus, pois o verdadeiro cristão também se expressa por meio da gratidão. Não há vitória espiritual sem oração. Não há crescimento espiritual sem oração. Martinho Lutero disse: a oração é o suor da alma. E quando você, jovem, começa a ter uma vida de oração verdadeira, buscando a Deus em sinceridade, até as suas amizades mudam. Porque elas não suportam estar diante ou perto de alguém que tem a presença de Deus. Lembre-se de que a primeira oração que Deus não atende é aquela que nunca foi feita. Se você nunca orar, Deus nunca vai responder. Mas no dia que você orar verdadeiramente, Ele sempre vai responder. É interessante notar que os amigos de Daniel, ao serem confrontados com a adoração da estátua, eles recusaram negar a sua fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram muito claros para o rei: ei, esse negócio a gente não vai conversar contigo não, fica sabendo que Deus pode nos livrar, mas se Ele não quiser, a gente não se dobra. Por quê? Porque só existe um Deus, só existe um Deus verdadeiro. Eles tinham essa convicção guardada no seu coração. E eu pergunto: jovem, o que é que você tem no seu coração? Você ama a Deus de verdade? Você ama o Deus verdadeiro? Deus fecha a boca do leão. Esse é o terceiro ponto da lição. Ao ser denunciado, mesmo a contragosto, o rei Dário mandou que lançasse Daniel na cova dos leões.
onde permaneceu durante a noite nesse tipo de punição, conhecido como a execução por leões. Era uma prática esporádica que ocorria em algumas culturas antigas, não como uma regra do sistema judicial. O rei estava angustiado e passou a noite em vigília, procurando como o destino, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, correu para a cova dos leões e, para sua surpresa, encontrou Daniel vivo e ileso. Deus havia enviado um anjo que fechou a boca dos leões, protegendo Daniel diante da provação e da perseguição. O Senhor efetuou um verdadeiro milagre, guardando a vida do seu filho. A Bíblia também mostra que no final a justiça prevaleceu. Os conspiradores foram punidos por sua ação. Entenda uma coisa aqui. Compreenda uma coisa. Preciso que você entenda uma coisa aqui muito importante. Veja só. Daniel foi livre. Alcançou o milagre. Aonde? Dentro da cova dos leões. Mas muitos de nós não querem nem entrar no desafio. Saiu um edito, eu vou logo ceder. Não, eu tenho que ficar firme, porque se Deus quiser, Ele pode me livrar. Foi isso que Daniel fez, não diferente de Sadraque e Mesaque. Enfrentou o desafio até o fim. Jovens, precisamos ser perseverantes e fiéis até o fim. No fim é que nós temos a vitória. Ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme na sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram na sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também deram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face aos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Nós precisamos nos manter fiéis. Se mantenha fiel, porque a vitória é nossa. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento esses que até aqui ficaram. Abençoe suas vidas, dando força, livramento, saúde, coragem para enfrentar, Senhor, os desafios, independente de quais sejam, porque o Senhor é poderoso para livrar a tua igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixo para vocês uma saudação de paz e sigam-nos aí na Assembleia de Deus, Pacajus, AD Pacajus, tá certo? Ou também através do Instagram da cantora Diana Cruz. Estaremos aí sempre comentando as lições. Deus os abençoe em tudo.